engarrafamentos seriam causados pelo crescimento do tráfego aéreo, 10% em média ao ano. Em contrapartida, os investimentos nos aeroportos e no controle de tráfego aéreo não teriam acompanhado esse mesmo ritmo de crescimento. Não faltam investimentos no setor? Bom, boa noite. É importante nós podermos colocar a informação em relação, primeiramente, a esse engarrafamento. Nós temos uma capacidade do sistema de controle do espaço aéreo e uma demanda. Essa demanda vem crescendo muito, mais de 10%, é uma das taxas mais altas de crescimento no mundo. Isso, obviamente, requer que haja um crescimento também do nosso sistema de controle do espaço aéreo para atender ao crescimento de todos os voos em todas as regiões do país. Mesmo que esse crescimento não ocorra de uma maneira uniforme. Em determinadas regiões do país, como Rio, São Paulo, Brasília, esse crescimento é maior do que em outras partes. Mas o crescimento, ele acontece de uma maneira bastante ampla, realmente. E para fazer frente a esse crescimento, nós precisamos de investimentos. E esses investimentos estão ocorrendo. Nós estamos recebendo aproximadamente R$ 1 bilhão por ano para fazer a implantação de novos equipamentos, novos sistemas, novos conceitos, repor equipamentos que já estão na fase final da sua vida útil, de maneira a termos a capacidade de acompanhar o crescimento do tráfego aéreo no país para os próximos eventos, não apenas o crescimento normal, mas até mesmo aquele esperado para competições desportivas que nós teremos em 2014 e 2016, e nós estamos, então, fazendo todo o trabalho de implantação para atender a essa demanda desse crescimento. O senhor falou no investimento de R$ 1 bilhão ao ano, mas, assim, todo brasileiro que viaja de avião hoje, ele sente que o tempo de espera para pousar e decolar, ele aumentou. Nosso avião, que fez essa reportagem, por ser um monomotor, é claro, ele não tinha prioridade frente às aeronaves comerciais. Mas ele estava ali para registrar um momento aéreo do ponto de vista de quem está dentro de um avião, à espera do pouso e da decolagem. Não é fato que o tempo de espera hoje, ele é bem maior? O que hoje acontece em relação ao número de movimentos do país é bastante diferenciado do que nós tínhamos anos atrás. Esse crescimento passou de aproximadamente 2 milhões de movimentos ao ano para 2 milhões e 400 mil movimentos ao ano, especificamente de 2009 para 2010. E, no entanto, o índice de pontualidade das companhias aéreas aumentou. Ele passou de 83% para 88%. Então, essa sensação de que há um tempo maior de demanda, de espera, na realidade é uma fila que acontece para encaixar a demanda dentro da capacidade de cada aeroporto. Mas não que o sistema esteja incapaz de controlar esses voos ou que esteja incapaz de fazer o gerenciamento do espaço. Então, a cada dia nós temos um aumento do número de movimentos, mas também temos um aumento na pontualidade das companhias, e esse é o objetivo maior a ser buscado por todos. Na produção de nossa reportagem, perguntamos ao coronel Bertolino o número de controladores em atividade no país. Ele respondeu que essa era uma informação sigilosa. Em entrevista, nós relatamos a ele todos os incidentes que vivenciamos. Depois, a nota da Aeronáutica divulgou o número de controladores, 4.100. Disse que nós omitimos da Aeronáutica, os motivos da reportagem e nos acusou de sensacionalismo. Por que isso aconteceu? Coronel Bertolino não tem autorização para divulgar o número de controladores, porque nós trabalhamos com controladores de defesa aérea, controladores de operações militares e os demais controladores, tanto do DECEA quanto da Infraero, que fazem o controle do tráfego aéreo civil. E esse número está correto, 4.100. No entanto, na reportagem, foi colocada uma sensação de que alguns itens que são normais não eram o que deveria estar acontecendo. Não quer dizer que a emissora fosse sensacionalista, apenas é que aqueles indivíduos que estavam executando a informação passaram uma sensação diferenciada
E é isso que nós estamos corrigindo, porque o voo de quem está numa aeronave pequena é bastante diferenciado daquele que transporta passageiros. Nós também mostramos que houve dificuldades para a Torre de Brasília visualizar nos instrumentos a aeronave em que estávamos. Claro, ela estava em voo visual e a torre não precisava, obviamente, dar instruções, mas precisaria ver a aeronave nos instrumentos até para informar a presença dessa aeronave a outros aviões que voavam na área. Nosso avião estava a uma altura em que deveria ter sido detectado, acho que é 8.500 pés. O que houve? Por que não se conseguiu detectar? Muito boa essa posição sua, que me permite explicar como funciona isso. Na realidade, a torre de controle não teria que saber dessa aeronave. A torre, ela tem uma responsabilidade de controlar os aviões que estão em uma área próxima a ela, de mais ou menos 10 quilômetros. Então, no caso desse voo, ele não deveria ser visto a 8.500 pés. No momento em que ele entrasse numa área de controle próximo a Brasília, próximo ao Rio de Janeiro ou próximo a Belo Horizonte, aí sim é que ele seria avistado no radar, receberia informação para colocar um código específico no seu transponder e passaria a receber todas as informações. Nossa aeronave ela teve dificuldade de falar com o serviço meteorológico Volmet no trecho entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Embora tenha se informado sobre o tempo antes, no destino ainda em terra, como é de praxe, é a regra. Um comandante de aviação comercial é que acabou dando as informações e confirmou que o contato naquela área ali era difícil. Por que isso acontece? No caso específico, que o voo estava a 8.500 pés, dificilmente ele iria manter contato com o Volmet, porque a estação estava muito distante. Se ele estivesse mais alto, como era o caso da aeronave comercial, que estava provavelmente na mesma posição que ele, mas muito mais alto, conseguia contato. Nós mostramos que em apenas um Sindacta houve 24 incidentes e 80% deles com registro de uso do TCAS, que é o equipamento para evitar colisões. Na reportagem, o coronel Bertolino respondeu que o uso desse equipamento não significava necessariamente um quase acidente, mas outros dois especialistas acharam excessivo o número de ocorrências. O que o senhor tem a dizer sobre esse número de incidentes? Bom, nós temos mais ou menos 2,5 milhões de voos por ano no Brasil. Nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa com 3 milhões de voos. E nesses 3 milhões aconteceram mais de 38 mil acionamentos do TCAS. E ninguém acha que o espaço aéreo americano é perigoso, por ter mais de 38 mil acionamentos do TCAS. Então, realmente é isso. O uso do TCAS não é um quase incidente ou um quase acidente. Para os passageiros, o que o senhor diz sobre a segurança de voo no Brasil? Os passageiros podem ficar com a certeza absoluta de que nós temos um sistema extremamente seguro, que se equipara aos melhores sistemas do mundo, e mais do que isso, eles podem ficar orgulhosos do sistema que faz o Brasil ser um dos melhores membros de toda a Organização da Aviação Civil Internacional no que se refere ao controle do espaço aéreo. Brigadeiro Ramon, muito obrigado pela entrevista do senhor ao Fantástico. Boa noite.